porque muitas pessoas de quem eu tenho abordado por ajuda através de todos esses anos têm me perguntado a razão pela qual eu passo necessidade. A única dos filhos do irmão Brana, incluindo netos e noras e genro, enquanto todos eles vivem em luxo e conforto que o mundo provê, desde que nenhum deles nunca trabalhou, porque eu não estou incluída nisso? Eu sinto que eu devo expor publicamente várias coisas que aconteceram desde os dias em que meu pai morreu. Como sabem, minha mãe e eu éramos as únicas sobreviventes do incidente automobilístico que causou a morte de William Brana. Agora ela faleceu e eu sou a única testemunha viva do que realmente aconteceu no carro. Eu não sei quantas vezes minha mãe me disse: leve isso com você para a sepultura. O que ela queria dizer com aquilo, eu tenho que contar a vocês agora. Parece que não consigo mais viver com isso e tenho certeza de que não poderia morrer com isso. Estou ficando nervosa só em pensar a respeito. Simplesmente não pode se expor mais. Do modo como vejo, está indiretamente ligado com a morte do meu pai. Eu lembro que meu pai estava bem atribulado quando nós deixamos Tucson para irmos às reuniões em Jeffersonville, onde ele iria pregar o rastro da serpente e expor nomes das pessoas nessa mensagem que estavam fazendo coisas erradas, incluindo membros da família. Nessa tensão, deixamos o Arizona. A última discussão antes de nós sairmos foi porque minha irmã Becky, Rebecca Brana, queria ficar no apartamento com sua amiga Betty Collins. Meu pai nunca quis que ela ficasse. Finalmente ele cedeu, pois a mãe já havia concordado e a deixou lá. Ela deu sua palavra de que não sairia do apartamento. O dia todo, meu pai estava atribulado. Ele pegava e ligava, mas ela não atendia. Nós viajamos até pararmos à tardinha para comer. Meu pai pediu sua comida e então eu ouvi dizer à mamãe: eu ligarei para Becky mais uma vez. Ele ligou e voltou à mesa muito decepcionado. Ele se voltou para a mamãe e disse: ela não está lá. Ele tinha pedido um pedaço de torta, mas nunca comeu. Quando partimos, Joseph foi no carro com Billy Paul e Lois, o que nunca tinha acontecido antes. Só porque meu pai estava tão atribulado, ele nem mesmo percebeu. Eu voltei ao banco traseiro, mamãe e papai na frente. Eles começaram a discutir sem parar. Ele estava muito desapontado, porque Becky não estava no apartamento como tinha prometido. Mamãe começou a defendê-la. Meu pai se virou para minha mãe e disse: você sabe onde ela está? Mamãe começou a chorar, dizendo: por favor, Bill. Eu me deitei no banco traseiro, porque eu também estava muito decepcionada, pois essa era a primeira vez que eu os via e ouvia discutir naquele tom. Meu pai disse: eu vou expor muitas coisas e nomes desta vez. Minha mãe continuou implorando: por favor, Bill. Eu sabia que meu pai era um motorista muito cauteloso, sempre se mantendo nos limites de velocidade e observando o trânsito. Sob circunstâncias normais, ele teria reagido e evitado o carro que vinha na direção dele. Enquanto falava, ele olhava para a mamãe durante essa conversa desagradável. Então, aconteceu. Aquela era a última coisa que me lembrava, antes da colisão, até eu voltar a mim mesma na ambulância. Depois descobri que Rebecca estava com Perry Green e eles tinham tido dificuldade em encontrá-la e informá-la do acidente. Eu fiquei 2 meses no hospital. Quando voltei para casa, minha mãe agia de forma nervosa comigo. Finalmente ela se aproximou e quis saber o quanto eu recordava diante do acidente. Ela me disse para não mencionar ou falar a respeito novamente, mas que eu levasse isso comigo para a sepultura. Meu pai tinha um caderno de notas sobre o seu sermão, O Rastro da Serpente. Minha mãe me deixou ler onde ele tinha escrito: eu serei traído por alguém bem próximo a mim. Depois, quando ela quis ver essas notas de novo, Billy Paul disse a ela que não havia notas, as páginas estavam em branco. Eu também gostaria de mencionar
algo que aconteceu após o acidente em que incomodou minha mãe e eu. Meu pai precisava de uma transfusão de sangue imediatamente após o acidente. Ele tinha tido um tipo de sangue raro e eles tinham de conseguir de outra cidade. Se ele tivesse a transfusão de sangue a tempo, talvez sua vida tivesse sido poupada. É muito estranho que seu próprio filho não doasse sangue naquele caso de emergência. Só Deus conhece todos os fatos, mas depois que vi o documento datado de 26 de outubro de 1965, eu comecei a questionar ainda mais. Apenas imagine que enquanto meu pai ainda estava vivo, meu irmão compareceu perante um tabelião como William Branham, transferindo a Associação Evangelística William Branham para outra corporação. Esse documento está em minha possessão. Ele o associou como William Branham Jr. Foi registrado em 4 de novembro de 1965, às 15h45, na Comissão de Corporações do Arizona. Só recentemente, um destacado advogado olhou o material e mostrou-me diferentes extratos bancários, que ainda estão em minha possessão. Um mostra uma quantia em dinheiro de $3.113.676 e mais $130.645 em ações, mais outras coisas. Esse dinheiro foi deixado intocado desde a partida de meu pai. De acordo com o documento do cartório, ele está congelado por 25 anos. Eu estou perguntando a mim mesma o que será feito dessa grande soma de dinheiro acumulada até agora após 26 de outubro de 1990. Após o acidente, as coisas mudaram dramaticamente. De repente, Billy Paul estava de posse de grandes quantias de dinheiro. Ele construiu uma casa com todos os acessórios de ouro e mobília sob medida. Minha mãe ficou muito desapontada. É sabido que as companhias de seguro estão aqui para tirar tudo de você. E é o que as companhias de seguro têm feito nos últimos 100 anos. E eles continuam a fazer. A maioria dos funcionários tem de fazer teste de drogas. Desafie as companhias de seguro e o teste de drogas, hoje com a ajuda de uma nova marca de drogaria. Ela me disse que Billy Paul tinha congelado tudo de tal maneira que ele terminará com tudo isso. Isso se tornou óbvio. Sua casa em Tucson está vazia e eu não tenho lugar para ficar. Mamãe me disse que ele falsificou a assinatura do meu pai no documento mencionado para fazer uma associação que daria a ele poder e acesso sobre o dinheiro que me deixou. Billy nunca teve nada com minha mãe. Ele costumava vir em casa talvez uma vez no ano. Mas eu costumava vê-lo no púlpito nas reuniões e dizendo o quanto amava a mamãe quando sabia que isso era mentira. Minha mãe ficava desapontada com todas as diferentes doutrinas que estavam seguindo e que Billy Paul não faria nada para detê-las ou ao menos permanecer como seu pai, que ele dizia amar tanto. Minha mãe perdeu a confiança e respeito pelos irmãos que pretendiam pregar a mensagem e tudo o que fizeram. Ela costumava se referir ao Tabernáculo Branham como o canto do Collins e fez seu comentário. Ela disse que o espírito que estava com meu pai não estava mais lá, mas o reverendo Collins fez de lá um lugar de blasfêmia. Ela queria saber como Billy Paul permitiria um homem desses ser pastor do tabernáculo. Eu também gostaria de mencionar que Billy Paul deu $75.000 do dinheiro da igreja para o pastor Doug McQuiss, em Tucson, começar sua igreja em um negócio de construção. Quando mamãe descobriu, ele implorou a Billy Paul que não fizesse isso, mas, claro, ele fez. Quando eu pedi a ele para me ajudar porque estava em necessidade, ele disse, vá trabalhar. Da herança da família, eu recebi minha parte de $55.000, após a morte da minha mãe. O reverendo Perry Green, de Tucson, se apresentando amavelmente como pastor da família Branham, sugeriu que eu desse a ele $50.000 que ele investiria numa agência de viagens.
Ele disse: a partir de agora você não precisa se preocupar com nada mais. Vocês podem seguir como missionários na Guatemala e todo mês receberão seu sustento. Eu não lembro exatamente se foram 3, 4 ou 5 vezes que me mandou o sustento mensal. Então ele informou que as coisas não saíram como ele esperava e nós não vimos o restante do dinheiro até hoje. Mas não fomos os únicos a cair na armadilha com ele. Espero que logo venham à luz as coisas feitas erradas, incluindo todos os pastores da mensagem que tomaram o dízimo das pessoas e tratam as grandes quantias de dinheiro como sua renda particular. Eles estão escondendo algo atrás de algumas afirmações de meu pai feitas sobre isso. Não menciono o fato de que ele mesmo recebia um salário da igreja. Até essa data, o dinheiro dado no Tabernáculo Branham em Jeffersonville vai para o tesouro da igreja. Eu estava pronto para levar tudo isso na justiça, mas o irmão Frank me disse para não fazer isso porque é contra a escritura de 1 Coríntios 6. Nesse ponto, eu preciso mencionar que eu tive uma experiência especial em maio de 1989, quando me foi dito para ir encontrar o irmão Frank na Alemanha. Muito claramente, e eu digo isso perante a Deus Todo-Poderoso, eu vi um grande encontro onde meu pai estava pregando como de costume. Depois do sermão, uma fila de oração foi chamada e eu estava naquela fila de oração. Quando minha vez chegou de receber a oração, me foi dito: vá e veja o irmão Frank. Naturalmente, fui pega de surpresa. Eu perguntei espontaneamente: irmão Frank na Alemanha? E a réplica foi como que ordenado: sim, vá e veja o irmão Frank na Alemanha. No início de junho desse ano, passei uma semana no centro de missões em Krefeld, Alemanha Ocidental. Com meus próprios olhos, eu vi quanta comida armazenada estava disponível em diferentes línguas, porque me foi dito para ir e ver o irmão Frank. Eu tive conversas confidenciais com ele. Como meu marido e eu não podíamos seguir com quaisquer doutrinas estranhas, nós fomos colocados para fora de participarmos do dinheiro que tão generosamente era dado aos membros da família, bem como para propósitos missionários. Quando eu estava para dar à luz outro filho, eu pedi ao meu irmão Joseph que me desse $1.500 para cobrir despesas de hospital. Sua resposta foi: onde você acha que eu consigo o dinheiro? Eu fui ao reverendo Perry Green e ele me despachou com quase nada. Minha irmã Beck me levou para a Previdência enquanto morava na casa que é tanto minha como dela. Nós estávamos, naturalmente, não somente desapontados, nós estávamos decepcionados em ver o luxo que o restante da família e também, especialmente, os ministros dessa mensagem estavam desfrutando. Nós estávamos ficando amargurados porque fomos humilhados tantas vezes em ter que implorar por dinheiro para alimentar nossos 8 filhos. Os irmãos que se apresentam a si mesmos como piedosos perante os crentes também encerraram a ajuda a meu esposo Ed, que é ministro ordenado, para que obtivesse um diploma da Universidade de Tucson. Naturalmente, ele não poderia seguir com todo vento de doutrina ou se tornar escravo do homem. É muito fácil espalhar o rumor por todo o mundo que irmã Sarah age de forma estranha, mas encobrem os fatos que me fizeram agir de modo como faço. Da mesma forma, é muito fácil espalhar o rumor que irmã Jackson, da África do Sul, é doente mental. Ao mesmo tempo em que mantém segredo sobre por que dela ter ido a uma instituição de tratamento mental. Todos os que estão por dentro sabem a respeito dos $65.000 que o irmão Sidney Jackson deu ao reverendo Perry Green,
que prometeu a ele levá-lo como co-pastor e acomodá-lo em Tucson. Depois do falecimento do irmão Jackson, obviamente a irmã Jackson foi deixada sem dinheiro. Ela implorou ao reverendo Green, e mesmo outros irmãos o abandonaram sobre esse problema, e finalmente ele nega ter recebido dinheiro. Eu só espero que outros que também foram trapaceados tenham a coragem de trazer à tona suas histórias e alegações. Eu não disse nada além da verdade. Minha família e outros me empurraram através de coisas terríveis, dormindo em parques, aeroportos, etc. Verdadeiramente, eles são responsáveis juntamente com os ricos ministros para a vergonha da noiva. Olhem para minha família e a maioria dos ministros. Vocês veem entre eles diamantes, estilistas, carros e escritórios de luxo. A maioria deles tem usado os dízimos das pessoas para comprar propriedades, investimentos reais, agências de viagens. Aqueles que têm grandes congregações prósperas fizeram a si mesmos multimilionários. Todos esses ministros tornaram-se ricos usando o nome do meu pai. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ajudando nesse tempo de dificuldade. Eu creio que a volta do Senhor está bem próxima. As coisas que não estão certas no meio do povo de Deus devem ser endireitadas imediatamente. Se não quisermos fazer isso, a lei terá que fazer isso por nós. Eu tenho apenas dado essa pequena informação para deixar vocês saberem que aqueles que tomaram a responsabilidade após a morte do meu pai não são aquele jeito que se apresentam a si mesmo. Deus terá que levantar homens segundo o seu próprio coração, que não tenham desejo por fama ou dinheiro. Talvez da assim chamada noiva, que está dividida em tantas direções, o Senhor terá que chamar seus eleitos que irão numa direção, e que esta é o caminho ordenado por Deus, de acordo com a mensagem que meu pai pregou a partir das Escrituras Sagradas. Eu creio que trouxe-nos de volta à palavra original. É a mensagem ordenada por Deus que preparará a segunda vinda de Cristo, não todas essas falsas interpretações da mensagem. Que Deus abençoe a vocês todos. Por favor, orem por nós. Sara Brana, de Corrado.